Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 18 de agosto de 2025, às 19h15. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nessa data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulto seus componentes e dispensam a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Complementar número 08/2025, de autoria do chefe do Executivo, que institui a gratificação especial por atividade complementar, GEAC, aplicável aos servidores públicos municipais de Martinópolis, nas condições que se especifica e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 7 de julho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica-se de natureza legislativa contra iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo-se ainda os requisitos estabelecidos em regimento interno. A propositura foi submetida à análise da Procuradoria Jurídica desta Casa, que exagerou parecer técnico-jurídico, incluindo pela inconstitucionalidade e ilegalidade material da matéria. Acolhendo os fundamentos técnicos apresentados, esta comissão atende-se ao projeto que reúne as condições jurídicas para prosseguir. A proposta, embora formalmente em ordem, padece dos vícios do mérito insanáveis, pois viola o princípio do concurso público, artigo 37, segundo CEF, ao permitir que os servidores exerçam funções complexas ao cargo de agente de trânsito para a qual não foram aprovados. Institucionaliza o desvio da função prática administrativa irregular que, além da ilegal, gera significativos passivos judiciais ao município. Atribui o poder de polícia, de trânsito e agentes funcionalmente incompetentes, o que torna nulos os atos de fiscalização, compromete a segurança jurídica. Caracteriza fraude à legislação ao classificar como indenizatória uma verba de natureza evidentemente remuneratória com o fim de evadir os cargos fiscais, encargos fiscais e providenciários. Diante dos expostos, apresento voto pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei complementar número 08/2025 e, por conseguinte, por sua rejeição. E como voto, plenário do Domingos de Freitas, 18 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco a votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Favorável ao relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 116/2025. Projeto de Lei Ordinária número 13/2025,
de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, que dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de máquinas de cartão de crédito e débito adaptadas para pessoas com deficiência visual no âmbito do município e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoru Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa comum. Foi utilizado do expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 13/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Rubens Minoru Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Voto apartado. Apresento o voto apartado contrário ao parecer do nobre relator e contrário à propositura em questão. As máquinas de cartão de crédito e débito são terminais de comunicação e processamento de dados integrados ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPP, uma complexa estrutura que envolve instituições financeiras, credenciadoras, bandeiras de cartão e o Banco Central. A regulação, a padronização e a segurança desses sistemas são matérias de interesse nacional que exigem uniformidade em todo o território. A competência para legislar sobre o sistema monetário e as instituições financeiras é privativa da União, conforme artigo 22, inciso 6º e 7º da Constituição Federal, permitir que cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros estabeleça requisitos técnicos distintos para terminais de pagamento criaria um verdadeiro caos regulatório, fragmentando o mercado, elevando custos e gerando profunda insegurança jurídica para as empresas que operam nacionalmente. Ricardo Trombini, membro. O relatório foi aprovado pela maioria dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 117/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 13/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Paulo Henrique Soares. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 32/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 13/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 76/2025. Projeto de Lei Complementar número 09/2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre criação de cargos de advogado das SUAS,
no quadro geral da administração pública para atendimento de equipamentos de assistência social e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 09/2025, autoria do chefe do Executivo, condicionado à apresentação de declarações do ordenador da despesa dos termos inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Meiro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 118/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 39/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 18 de agosto de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 79/2025. Projeto de Lei Ordinária número 14/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que institui o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Martinópolis, consolida a legislação sobre o tema e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto do projeto de lei ordinário. Preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno e por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 14/2025, autoria do vereador Gabriel Valões Santos, e é como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, 18 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma em parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 119/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim.
Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 14/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Paulo Henrique Soares. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 33/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 14/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 40/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 14/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de agosto de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seus juízos sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 80/2025. Não havendo matérias a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h32. Boa noite a todos.